Dando continuidade, essa segunda videoaula falarei um pouco sobre correlação e regressão dos dados. Correlação. Teoria da correlação. O objetivo da teoria da correlação, segundo Costa, 1972, página 51, no caso de duas variáveis, busca determinar se as variáveis de uma estão associadas às variações da outra. Quando estamos falando sobre correlação, poderia dar o exemplo para vocês sobre um quadrado e os seus lados. Se eu trabalharei com um quadrado de lado 2, teria um perímetro de 8. Basicamente, se aumentasse o lado do quadrado em 3, o nosso perímetro também iria aumentar proporcionalmente em relação ao lado, tendo um perímetro de 12. Isso seria o exemplo que nos mostra a correlação existente entre o perímetro correlacionado com o lado do quadrado. Quanto maior o lado, maior, obviamente, o perímetro. Isso seriam dados correlacionados, lado e perímetro. Diagrama de dispersão. Quando se pretende averiguar a existência de correlação entre duas variáveis, é comum fazer-se o uso de uma representação gráfica denominada diagrama de dispersão, cuja análise pode conduzir-nos a conclusões de certo modo seguras sobre a presença ou ausência da correlação pesquisada, diz Costa, 1972. O diagrama de dispersão, como já citamos na videoaula 1, é uma representação gráfica delimitada por pontos no eixo X e no eixo Y. Quanto mais próximos estes pontos estiverem de uma reta numérica, maior correlação de dados a gente pode obter. Vamos verificar isso nos slides. O exemplo: um professor universitário conduziu um estudo para determinar se há uma relação entre as notas de estudantes de matemática e de estudantes de estatística. Os dados são mostrados na tabela. Colocar os dados em um diagrama de dispersão e determine se parece haver uma correlação. Pela tabela abaixo, podemos observar as notas de matemática e as notas em estatística. As notas de matemática representadas pelo nosso eixo X e as notas de estatística representadas pelo nosso eixo Y. Passando isso para um sistema de coordenadas, ou seja, um gráfico em diagrama, conseguimos identificar, portanto, que quanto maior a nota de matemática, maior será a nota de estatística. Ou seja, os dados analisados estão tendendo a uma correlação linear positiva. Mas para sabermos com certeza que tipo de correlação existe, vamos analisar quais existem. Tipos de correlação. Correlação linear negativa. Podemos observar que para ser correlação linear negativa, quanto maior o valor do x, menor o valor do y. Por sua vez, quando temos uma correlação linear positiva, quanto maior o valor do x, maior temos o valor de y. Já quando não existe correlação, os pontos estão sem formas geométricas, espalhados no nosso sistema de coordenadas. E existe, portanto, também uma correlação linear, uma correlação que não é linear, quando a forma dela é uma curva. Agora sim, para termos certeza da correlação existente entre as variáveis, precisamos fazer o cálculo do coeficiente de correlação para a amostra pesquisada. Como mostra aqui o slide, o coeficiente de correlação é uma medida de força e direção de uma relação linear entre duas variáveis, onde a fórmula R igual n somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y, dividido sobre a raiz de n, que seria a quantidade de elementos pesquisados, somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado, vezes a raiz de n novamente, somatório de y ao quadrado menos somatório de y ao quadrado. Lembrando, por sua vez, que o cálculo de somatório de x ao quadrado é diferente do somatório de x elevado ao quadrado. O coeficiente de correlação, ele varia numa escala de -1 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais correlação existente entre as variáveis possui. Quanto mais próximo de -1,
mais indícios eu tenho que a correlação linear é negativa. E se o coeficiente de correlação for zero, não existe correlação linear. É o que nos mostra o slide a seguir. De 0 a 0,5, a correlação linear existe, mas ela é fraca. De 0,5 a 1, a correlação linear é forte. E se for exatamente 1, a correlação é perfeita. Da mesma forma, se for de 0 a 0,5 negativo, existe correlação, mas ela é fraca. Se for de menos 0,5 até menos 1, a correlação linear existe, mas ela é forte. Se for menos 1, a correlação linear é perfeita, negativa. Portanto, vamos fazer esta análise com o exemplo em questão das notas de matemática e as notas de estatística, verificar o valor do nosso coeficiente de correlação. A nossa tabela, portanto, no início da aula, das notas de matemática e as notas de estatística, foram feitos os cálculos necessários para a aplicação da fórmula de coeficiente de correlação, encontrando, portanto, um R igual a 0,91. Dessa forma, podemos observar que a correlação linear, como está de 0,5 até 1, é uma correlação linear forte, positiva. Após fazermos o cálculo do coeficiente de correlação da amostra, precisamos identificar, através do teste de hipótese, se esse coeficiente de correlação da amostra ele seria significante se fosse efetuado a mesma pesquisa, só que no todo, ou seja, em toda a população. Para isso, iremos trabalhar com o teste de hipótese. Quando trabalhamos com o teste de hipótese, precisamos saber alguns conceitos sobre hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula, ela sempre terá um grau de afirmação, ou seja, ela precisa ter uma simbologia de igual, maior ou igual ou menor. Por sua vez, a hipótese alternativa será o complemento. Verificando este conceito que acabei de falar, se a hipótese nula for maior ou igual, a alternativa será o complemento, neste caso, menor. Se a hipótese nula for menor ou igual, a hipótese alternativa será o complemento, maior. Se a hipótese nula for igual a zero, a hipótese alternativa será o complemento, diferente de zero. Neste caso específico, como estamos trabalhando com correlação de dados, iremos trabalhar com a hipótese nula igual a zero, onde não há uma correlação significante, e a hipótese alternativa diferente de zero, onde há uma correlação significante. Teste de hipótese para correlação. Portanto, distribuição T, grau de liberdade N-2 e as hipóteses que acabei de comentar. Iremos trabalhar com o coeficiente de correlação igual a zero, quando não há correlação, e o diferente de zero, quando há correlação. A fórmula para o teste de hipótese é T igual a R, raiz quadrada de N-2, onde o nosso N seria a quantidade de elementos pesquisados, neste caso 10, e dividido por raiz de 1 menos R ao quadrado. Em ambos os casos, esse valor do R é o nosso coeficiente de correlação da amostra pesquisada. Identificando os dados, portanto, no nosso exemplo, analisando as variáveis das notas de matemática e estatística, podemos observar que o N sendo 10 e um alfa de 0,05, trabalhando com grau de liberdade N-2, poderíamos identificar o T crítico, sendo menor que menos 2,306 e T crítico maior que 2,306, como mostra a tabela. Esta tabela da distribuição T-Student mostra exatamente isso, trabalhando com grau de liberdade N-2, portanto, como eram 10 elementos, iremos pegar o número 8, 10 menos 2 que dá 8, e proporcionalmente ao alfa que a gente possui, que é de 0,05. Bicaudal, por ser um teste de hipótese, onde trabalhamos com hipótese nula igual a zero e hipótese alternativa diferente de zero. Sempre que estamos trabalhando com teste de hipótese, a hipótese alternativa é que nos indica que tipo de gráfico iremos obter. Como é diferente de zero, o teste é bicaudal.
Verificando, portanto, o nosso exemplo, com os dados já retirados da tabela e o coeficiente de correlação também já calculado de 0,91, iremos, portanto, aplicar esses elementos na nossa fórmula de teste de hipótese. Aplicando a fórmula e os elementos obtidos, no valor do R, o cálculo já verificado de 0,91 e o valor do N sendo os 10 elementos, vamos obter um valor aproximado de 6,21. Podendo verificar então no nosso gráfico, como esse teste é bicaudal, eu teria as duas caudas como sendo área de rejeição. O nosso T crítico seriam os valores que delimitam essa área de rejeição, de 2,306 encontrado na tabela e, portanto, como é bicaudal, negativo por sua vez do outro lado. O valor do teste que a gente acabou de identificar é de 6,21 e, portanto, está na região de rejeição. Se está na região de rejeição, podemos concluir, portanto, que se rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa. Se aceitamos a hipótese alternativa, podemos concluir, portanto, que o valor de R para a amostra de 0,91, ele é de extrema significância se fosse efetuada a mesma pesquisa para uma população. Coeficiente de determinação, R². Além de testes de hipótese e de intervalos de confiança, pode-se usar o coeficiente de determinação para avaliar a qualidade do ajuste de um modelo. Ele indica quantos por cento a variação explicada pela regressão representa da variação total. Este campo de variação varia de 0% até 100%. Com o coeficiente de determinação, a gente identifica quantos por cento de dados estão correlacionados. Os pontos que ficarem fora da nossa reta numérica seria a porcentagem de dados que não estão correlacionados. Agora iremos falar, portanto, de regressão de dados. Ela é uma continuação da correlação, porque quando fizemos o diagrama de dispersão, os dados obtidos eles podem tender a uma linha reta. Esta linha reta nada mais é do que a nossa reta de regressão, que é o que vamos ver a partir de agora. O objetivo da regressão linear é descrever, através de um modelo matemático, a relação existente entre duas variáveis, partindo de N observações das mesmas. Desta forma, após verificar se a correlação linear entre duas variáveis é significante, o próximo passo é determinar a equação da linha que melhor modela os dados. Essa linha é chamada de linha de regressão, também chamada de linha de ajuste, e sua equação pode ser usada para prever os valores de y para um dado valor de x. A estimação de parâmetros consiste em estimar o valor dos parâmetros que aparecem no modelo especificado. Se o modelo é da forma linear, tem-se y igual a mx mais b, onde podemos identificar, portanto, que por ser uma função de primeiro grau, ou seja, um gráfico em linha reta, o nosso coeficiente m, ele é o coeficiente angular, ou seja, ele nos dá a indicação da inclinação desta reta numérica. Já o nosso valor de b seria o nosso coeficiente linear. Ele vai nos indicar aonde essa reta irá cortar o eixo y. Portanto, vou mostrar nos slides como a gente calcula o coeficiente angular e o coeficiente linear. Para calcular o coeficiente angular, portanto, temos n, que é a quantidade de pares da pesquisa, somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y, dividido por n, somatório de x ao quadrado, menos somatório de x ao quadrado. E para calcularmos o coeficiente linear, trabalhamos com y barra menos o coeficiente angular, que previamente será calculado, vezes o x barra. Podemos identificar nesta fórmula de coeficiente linear que o y barra representa o somatório de y dividido pelo n, ou seja, a média de y. Da mesma forma, o x barra identifica como somatório de x dividido por n. Neste caso, a média dos valores de x. Partindo novamente da nossa tabela, análise dos dados das notas de matemática e de estatística, verificamos, portanto, que o coeficiente angular desta reta
está a 0,8632 e o coeficiente linear, apresentando no cálculo da fórmula, encontramos 0,889. Portanto, podemos escrever como a equação da reta de regressão sendo 0,8632x mais 0,889. Desta forma, após o cálculo da equação de regressão, para trabalharmos essa equação e transformarmos ela no gráfico, deveremos atribuir valores para a variável x e encontrar valores correspondentes para a variável y, como vamos identificar no gráfico a seguir. Notas de matemática e estatística. Como já havíamos identificado, quanto maior os valores das notas de matemática, maior temos as notas de estatística. A nossa reta de regressão, portanto, seria essa reta representada pela linha em azul, onde está entre os pontos, sendo que alguns muito próximos da nossa reta, alguns até sobre ela. O nosso R quadrado, coeficiente de determinação, deu um valor de 0,8304. Este, por sua vez, como já falamos, ele nos remete ao valor em porcentagem dos dados correlacionados nesta pesquisa. Dessa forma, conseguimos entender que com mais de 83% dos dados estão correlacionados, sendo menos de 17% os dados que não estariam correlacionados. Vamos, portanto, trabalhar agora com um exemplo que também caiu no ENAD, relacionado com o conteúdo de correlação e regressão, para fazermos as análises adequadas. ENAD 2002. Em uma reunião de diretoria na empresa Praia Dourada, na qual se discutiam custos e despesas versus faturamento, o gerente de marketing afirmava que as despesas com propaganda eram as grandes responsáveis pelo sucesso das vendas. Já o gerente de contatos afirmava que o sucesso das vendas era proveniente dos contatos realizados com eficiência. Diante do impasse, o diretor-presidente indagou ao contador: analisando os números relativos às vendas e às despesas com propagandas nos últimos 12 meses, é possível afirmar se existe relacionamento entre as despesas de propaganda e o faturamento? O contador, usando seus conhecimentos de métodos quantitativos, elaborou o seguinte gráfico de dispersão, no qual traçou uma linha de tendência linear. Como podemos observar neste gráfico, onde temos no eixo X a quantidade de propagandas e no eixo Y as vendas, conseguimos observar que quanto maior o investimento em propagandas, maior seria também o faturamento. Como podemos observar, então, o nosso R quadrado, que é o R do coeficiente de determinação, ele nos indica, portanto, que temos 74,01% dos dados correlacionados. Isso é uma correlação linear razoável perante a pesquisa. Que conclusão o contador deve extrair da análise do gráfico para responder ao diretor-presidente? Letra A. Não existe relacionamento entre faturamento e as despesas de propaganda. Como acabamos de identificar no gráfico, existe sim uma correlação entre as variáveis, porque os pontos estão tendendo a uma linha reta. Alternativa B. Os dados estão correlacionados e o nível de correlação pode ser considerado razoável. Essa está correta, pois como observamos, o grau do coeficiente de determinação ele pode variar de 0 até 100%. E, portanto, se o coeficiente deu acima de 50%, a gente consegue identificar que existe uma correlação linear entre as variáveis num modo razoável. E, portanto, a alternativa correta seria a letra C. Com isso, finalizo as nossas videoaulas apresentadas e esperando ter contribuído com vocês ao estudo relacionado com análise gráfica, regressão e correlação dos dados, e espero revê-los. Até logo!